Quando me perguntam o que é que eu tenho que comprar para levar para a maternidade para amamentar, nós já temos o que precisamos para amamentar. Exato. Levamos as nossas duas maminhas e o nosso bebê na barriga, que depois sai e já está. E que a Ana nos contasse um pouco como é que foi este despertar, esta paixão por se querer informar mais pela lactação. É mesmo uma consultora da mesma área. Olha, surgiu acima de tudo quando engravidei do meu filho. Eu engravidei do meu filho e comecei a ver várias coisas sobre a amamentação e a procurar as melhores informações, tipo, como é que eu posso saber o máximo possível para eu conseguir amamentar o meu filho, que era um grande sonho que eu tinha. E depois comecei a perceber que as informações eram muito pequeninas. Eram pequeninas, falavam de pouca coisa e eu disse, não, eu quero aprender muito mais do que isto, porque isto parece estar a falar das coisas tão na superfície que se alguma coisa corre menos bem, eu não sei o que fazer. E depois percebi que existiam consultores de amamentação e disse, ok, então qualquer coisa, eu também chamo alguém à minha casa ou marco uma consulta ou qualquer coisa assim. Mas comecei a ver que haviam formações dentro da área da amamentação mais profundas para quem também se queria tornar consultora de amamentação ou para quem já era enfermeira e gostava de saber um bocadinho mais para acompanhar pessoas que queriam amamentar no hospital ou na clínica onde trabalhavam. E eu disse, bem, eu estou grávida, tenho mais tempo, e ainda não tinha mais experiência nenhuma, era o meu primeiro filho, tenho tempo. Se tenho tempo, vou fazer, mas é uma formação super avançada para mim. E fiz uma Por formação conhecimento muito grande. próprio. Fiz uma formação muito grande para conhecimento próprio e assim que tive o meu bebê as coisas correram muito bem, em termos de amamentação, e tive amigas minhas que tiveram filhos próximos de mim, E mas que as coisas acompanhou-as. não estavam a correr bem. Não estavam a correr nada bem. E eu fui ajudando assim de forma muito informal até elas passarem também o meu contacto a outras pessoas e eu, pera, mas eu não posso, eu só tirei esta formação um bocadinho mais para mim, eu não posso estar tipo, a dar consultas e etc. a outras pessoas. E foi aí que comecei a aprender que existia a formação de IBCLC, que é a consultora de lactação internacional, que é uma formação que te dá já uma credibilidade muito acima. De uma forma que a Ana tem esta paixão pela lactação e é realmente um momento muito íntimo para a mulher, faz toda a diferença acompanhar outras pessoas. Faz toda a diferença. E depois, quando percebemos que gostamos mesmo muito de uma área ou gostamos muito de alguma coisa, percebemos que quanto mais estudamos, menos sabemos. Eu achava que É percebi verdade, muito, é eu sabia verdade. muito sobre a amamentação com a primeira formação. Assim que comecei a fazer mais, eu não percebo nada disto, eu tenho que ser. Era um mundo É muito um mais mundo muito mais complexo. complexo, para além de ser um mundo mais complexo do que nós pensamos, quando estudamos percebemos que ainda é mais complexo. É a ponta do iceberg, aquelas coisas pequeninas que nos falam como a pega, como, Exato. aquela mãe não produziu muito leite. Porquê? Porque ninguém estuda sobre isso, ninguém vai ver porquê. Então acaba por ser uma coisa muito mais abrangente e para mim, eu gosto muito. Consegue assim de uma maneira simples para que quem acompanha-nos saiba entender melhor como é que é esta fase e também, de certa forma, ajudar nesta fase muito delicada que é o pós-parto. Sim, no pós-parto é tudo muito, muito forte, as emoções são todas muito fortes e mesmo coisas que para nós agora seriam fáceis de lidar, no pós-parto são muito mais difíceis. É tudo, é uma mudança muito grande na nossa vida, temos uma pessoa nova que temos de tomar conta 24 horas por dia e nós deixamos de ser a prioridade, e não é só no pós-parto, é durante muito tempo. Deixamos de ser a prioridade durante muito tempo e aceitar isso, ou já nos irmos preparando para isso, eu acho que traz muita paz. Sabemos que as coisas vão ser mesmo diferentes, que eu não vou conseguir fazer tudo aquilo que eu fazia antes, Exato. mas que está tudo Está bem. tudo bem. Está Porque tudo bem. essa pressão que existe é desnecessária. Porque a gente já vive constantemente sob pressão. Sim, sim. E isso, de certa forma, também tem um impacto na produção de leite. Tem a ansiedade, o stress, pode ter, não daquela forma que diziam antes que se tiverem um grande susto ou tive uma grande crise de ansiedade e fiquei sem leite, isso não existe. Sim. No entanto, o que pode acontecer é que nós ficamos tão estressadas frequentemente que a prioridade do nosso corpo não está a ser efetivamente produzir leite naquele momento. Não ficamos sem leite, mas ao mesmo tempo não é o ponto perfeito. É como na gravidez. Também podemos estar nervosas e a criar uma criança Dentro na de nossa nós. barriga. Mas- No entanto, se estivermos mais tranquilas, criamos o ambiente ideal. E a grande dificuldade na amamentação é que muda o turno, muda a opinião, depois vamos ao centro de saúde, por exemplo, dizem-nos outra coisa, depois a nossa avó diz-nos outra coisa, a tia, a prima, mas eu fiz isto e funcionou, tens de comer bacalhau,
depois outra pessoa diz que temos de fazer outra coisa. E, por norma, nada é baseado em evidência científica, é baseado em experiências pessoais e, infelizmente, a experiência pessoal nem sempre nos leva ao sucesso. Então, quando temos ali, ok, o problema é este, vamos tentar encontrar a causa do problema, que é outra coisa que quase nunca procuram, que é a mãe não tem produção de leite, banalizam muito. A minha tia também não teve, a minha prima também isso não é teve normal. leite. Acontece, não é assim tão normal Não. quanto isso. Uhum. Pode ser mais comum, tendo em conta alguns fatores, mas não é assim tão normal quanto isso. E sabemos que a mulher não está a produzir leite, é importante percebermos porquê. Porquê é que não está? E tentar dar dois passos atrás e às vezes até entendemos a causa e a partir daí é muito mais fácil de resolver e criar o tal caminho que dá a direção. É só a direção. Tipo, para onde é que eu vou, o que é que eu vou fazer? E com isto cria-se confiança. Porquê que não há esta informação? Não faz sentido nenhum tentarmos arranjar um culpado, mas na realidade existe que é não haver uma orientação. Não haver orientação. E poupar as mulheres um pouco desta pressão que elas já têm diariamente. Eu diria que infelizmente quase tudo no mundo está ligado a lucros. Está ligado ao lucro, quanto dinheiro é que isto trará ou não à indústria. Exato. E não existem muitos estudos sobre as mulheres que produzem pouco leite, embora já existam mais, lá está, é os estudos mais profundos, mas existem alguns estudos sobre vacas que não estão a produzir muito leite. Porquê? Porquê? Porque a indústria dos Exato. laticínios é de extrema importância para a grande maioria da população Claro. mundial. Então aí já se procura porque é que esta vaca em específico não está a produzir tanto leite como as O que é outras. que aconteceu? O que é que se passou aqui? Então são coisas que está 100% relacionado com o lucro. O tema é o mundo. Vamos tirando a camadas e camadas, que é aquilo que estávamos a falar. E hoje a Ana veio cá ao nosso espaço, é a nossa cliente, como eu já tinha mencionado, e por norma faz sempre o alisamento connosco. Faz sempre E aqui. este é outro tema que muitas das vezes as mães que precisam de fazer alisamento não fazem porque não há aquela informação se podem, não podem, quando é que podem. Exatamente. Então meio que andam perdidas Sim. no meio disto tudo. E ao fim e ao cabo, cuidar de nós não é uma questão estética, uma questão de algo que a nossa autoestima precisa e até mesmo a nossa saúde mental. É verdade. E Ana, o que é que tu podes aqui dizer aqui às mulheres que estão neste dilema, nesta fase, que não sabem se podem ou não? Fazer o alisamento. O alisamento em específico é uma coisa que é possível fazermos se o alisamento for sem formol, porque o formol não é compatível com a amamentação. Sim. Portanto, nós conseguimos fazer o alisamento preferencialmente ali após os 3 meses do bebê ter nascido, porque vamos ter aquelas alterações hormonais todas que fazem com que tenhamos uma queda de cabelo gigante e até podemos confundir que estamos a ficar com uma queda de cabelo por causa do alisamento. Exatamente. Realmente isso é um fator, a queda do pós-parto, que é um impacto tão grande no corpo da mulher que Mesmo. nós nunca relacionamos uma coisa com a outra. E se fizer um alisamento pode coincidir e a pessoa pensar, ok, foi o alisamento. Exatamente. E que não tem nada a ver. E não tem nada a ver. Nós aqui, o Estúdio Fideur, o nosso protocolo realmente vai ao encontro daquilo que a Ana diz, não é com formol e é sempre após os 3 meses de vida do bebê. Essa questão de entra na corrente sanguínea, não entra, Ana, o que é que podes esclarecer aqui em relação a esse tema de o alisamento entra para a corrente sanguínea, vai ter uma influência, quanto tempo depois eu posso voltar a fazer? Podes voltar a amamentar, por exemplo. Se for um alisamento sem formol, nós podemos voltar a amamentar logo. Portanto, podemos amamentar logo a seguir. Se for um alisamento com formol, já estamos a falar de tempos muito maiores, o que faz com que não seja possível. Não ser que estejamos muito longe do nosso bebê, acaba sempre por entrar para a corrente sanguínea. E o que nos interessa na amamentação é exatamente isso, é quanto tempo é que alguma coisa, alguma substância que entrou no nosso organismo demora a sair da corrente sanguínea. Acontece a mesma coisa com a medicação. Exato. Há medicação que não é compatível, mas que nós podemos tomar porque se passarmos 9 horas sem amamentar, sai do nosso organismo. Exato. Então, o álcool é a mesma coisa, portanto, é quase possível fazer tudo enquanto estamos a amamentar, desde que A gente saiba o que está a fazer. saiba o que está a fazer. Às vezes até no exercício físico elas têm muita dúvida se podem fazer exercício, se não pode secar o leite, porque são coisas que não se falam. Portanto, fala-se pouco. Realmente é aquela questão de que tudo é importante, mas nada pode ser descartado. Portanto, é importante fazermos estas perguntas e saber a quem as fazer. É isso mesmo. E a Ana tem muita experiência nesta área, porque senão não teria tanto conhecimento. É muito procurada, assim, com perguntas muito
básicas, outras Sim. mais complexas? Como é que orienta as mulheres nesta fase que não querem comprometer o bebê? Há muitas perguntas que são aquelas que eu digo que são a pergunta do queijinho. Porque todos os dias eu recebo a mesma pergunta mesma e pergunta. como é que se faz as coisas e se podem fazer, se não podem. A depilação a laser, o alisamento, a depilação a laser, o alisamento, o exercício físico, comidas para aumentar a produção de leite, está-me a doer a amamentar, o que é que eu posso pôr, como é que eu aumento, o meu bebê está a tomar fórmula e eu queria retirar, quero dar só o meu leite, como é que eu faço? Portanto, recebo. Há perguntas que são iguais todos os dias, sempre, de pessoas que têm dúvidas, não sabem onde procurar, O procurar, e a exato. verdade é que se vão perguntar a pessoas que não têm informações específicas na área, não lhes vão dar uma grande resposta. Ou às vezes até dão resposta e podiam não ter dado, porque como não têm a certeza, Então acabam por é um bocadinho por meio aí. que não direcionar para É, para o caminho é a certo. falta do caminho. É tipo, mas Exato. eu já experimentei tanta coisa e quando eu vou ver o que experimentaram, nada está baseado em Era o evidência oposto. científica, não era nada, não seria a minha primeira opção nunca com aquela família, hum, porque não é uma receita de bolo a amamentação, como é nada da saúde e acredito Exato. que os cabelos também é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu faço muito isto, com o meu bebê funcionou muito bem, mas o teu bebê nasceu às 41 semanas, é super capaz a amamentar, mama 2 em 2 horas e este bebê nasceu prematuro, Há vários não tem fatores. força para mamar da mesma forma, adormece muito na maminha, portanto há tantos fatores para aquela produção de leite não ser igual à da amiga, mesmo as questões anatómicas. Nós somos diferentes. O bebê da minha amiga aguenta 3 horas sem amamentar, amamenta e depois demora 3. E o meu passado 1 hora e meia está a pedir. O que é que eu faço de errado? Nada. Não Exato. fazemos nada de errado. Há pessoas que comem de 1 hora e meia, precisam de snacks. Exato. E há quem não precise. E os bebês são Aguentam pessoas. bem. Bebês são pessoas pequeninas. Exato. É só isso. Ana, obrigada por ter partilhado aqui o seu conhecimento. Eu gostei muito. Também aprendi e de certeza que irei encaminhar muitas clientes que estejam nesta fase perdidas, que não sabem o caminho, o rumo a tomar. A Ana, que tem uma grande paixão pelo que faz e vê-se, Tem que ser. gosta muito. Só pedir a Ana para deixar aqui uma mensagem para orientar as mulheres que estão nesta fase da amamentação e que se sentem perdidas, que não têm orientação, não é? E o que é que diria a elas neste momento tão delicado? Se estão com dificuldades, acima de tudo, peçam ajuda. Não tentem ir à internet, não tentem falar com só familiares, porque por vezes elas não vão ter a informação certa para vos dar. Essa é a primeira coisa. E informação é poder. Quando me perguntam o que é que eu tenho que comprar para levar para a maternidade para amamentar, nós já temos o que precisamos para amamentar. Levamos as nossas 2 maminhas e o nosso bebê na barriga, que depois sai e já está. Nós não precisamos de levar o que eu vejo, que é, leva bomba, leva isto, leva aquilo. Gastaram tanto dinheiro em materiais para amamentar, quando na verdade a informação que precisavam para amamentar devia estar aqui e depois o resto já cá temos. Não precisamos de mais nada. Em termos de maternidade, acima de tudo, é simplificar. Simplifiquem ao máximo as coisas que vocês conseguem e sejam gentis com a família, gentis com o bebê, gentis com vocês mesmas, porque é uma fase em que nós somos muito exigentes e queremos fazer tudo da forma mais perfeita. A casa tem que estar perfeita, a comida, não podemos falhar com o marido, não podemos falhar com ninguém e falhamos sempre connosco. Não dá. Não pode ser. Connosco é que falhamos sempre. Nós E eu temos acho que ficar em primeiro lugar em tudo. Mas a mulher é difícil. assim, a gente sobrepõe os outros, É nós ficamos para o fim. difícil. É muito difícil fazer isso, mas eu diria deixar a perfeição de lado, seguir o instinto É subjetivo. e simplificar. Exato. Obrigada. Obrigada Foi eu. um prazer e até à próxima. Até a próxima.